dia, bom dia. Vamos para mais uma aula de banco de dados para a gente continuar trabalhando, para vocês continuarem se aprofundando nesse conhecimento. Pergunta, pessoal, dentro aí das máquinas de vocês já está instalado o Workbench? Faça uma verificação aí para mim se todas as máquinas têm o MySQL Workbench aí instalado, que foi solicitado, já tem 2 semanas que eu solicitei. Se não for instalado, eu vou de novo conversar com a minha coordenadora e pedir para ela fazer uma pressão de forma diferente aí para poder agilizar isso para vocês. Alguma máquina não tem, porque hoje realmente seria muito interessante. MySQL Workbench, eu vou colocar ele aqui para vocês verem. Esse cara aqui, ó. Coloca lá na tela para mim. Esse cara aí. Deixa eu crescer aqui, ó, a lupa. Esse sujeito aqui, ó. Tem? Todos têm? Alguém aí, professora Tânia, faz uma pergunta geral aí para todo mundo, ver se tem, se não tem. E daí, se todos tiverem, a gente já começa já bem... Aí já começa a ficar divertido o negócio. Alguém identificou que não tem esse software aí? Beleza. Bom, se todos têm, agora todos aqui no Tânia têm. Top, era isso que eu precisava. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vocês já têm a conexão feita com o banco de dados de vocês ou ainda não? Respondam aí para mim. Rafael disse que não. Eu preciso que vocês estejam conectados nos servidores de vocês, né? Não, beleza. Nós vamos então, agora que todo mundo tem o software, eu vou voltar um pouco e a gente vai fazer o processo de comunicar vocês com o servidor de vocês para vocês terem o ambiente de trabalho, né? Porque até agora vocês estavam vendo eu fazendo as consultas em tela, né? Vocês estavam acompanhando em tela, as consultas serem executadas e rodarem e levantarem os dados que a gente estava trabalhando. Mas agora a gente vai fazer diferente. Agora vocês vão poder fazer na máquina de vocês. Só que para isso tem um processo e a gente vai fazer esse processo novamente. Eu já tinha explicado, mas agora como todo mundo tem a máquina, nós vamos fazer esse processo. Belezinha? Vamos conectar esses caras aí para a gente poder trabalhar agora. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão acessar a internet de vocês. Vão lá no Google e vocês vão acessar o Ivan. O Ivan, para vocês acessarem, que você já tem a conta lá, é console.ivan.io. Vou aumentar aqui, está escrito ali em cima. Dessa forma aí, console.ivan.io. Eu vou colocar lá no chat do Meet, para todo mundo ter escrito, poder copiar direto. Está lá também. Vocês vão acessar, vocês têm a conta de vocês, vão logar. E eu vou dar aí 2 minutinhos aí para todo mundo estar logado na tela do Ivan, para a gente startar as máquinas e deixar tudo pronto. Veja lá que minha máquina está rodando, ela já está rodando. Ela não desligou. E aí eu preciso que vocês verifiquem a máquina de cada um. Só que agora, pessoal, a situação assim... Abre aqui para mim um pouquinho, Ricardo, isso. Funciona assim, ó. O meu intuito aqui é colocar todo mundo dentro do sistema, rodando, trabalhando com o banco de dados, porque esse é o objetivo. Eu não estou fazendo
estava sem as máquinas quando o senhor ensinou a cadastrar no Ivan. Ah, vocês estão sem o cadastro? Não, beleza, a gente pode rodar o cadastro de novo. Para mim não é problema, sabe? O fato assim, ó, eu não tenho problema nenhum em repetir quantas vezes forem necessárias para vocês estarem atualizados em relação às coisas que acontecem aí fora. O que eu estou mostrando para vocês já é algo que o mercado utiliza. Hoje, praticamente todos os lugares estão trabalhando em cloud. Basicamente, a gente não está trabalhando com máquina dentro da empresa ou dentro dentro da empresa, vamos dizer assim. Praticamente hoje está tudo migrado em cloud, todo mundo trabalhando cloud porque é mais barato, dá menos trabalho, menos equipe para poder cuidar e assim por diante. Então, o que eu estou passando para vocês é o que acontece no mercado hoje. Estou deixando vocês atualizados com a situação do mercado. Não tenho problema nenhum em repetir quantas vezes forem necessárias para a gente fazer o processo. Isso aí para mim faz parte do show. Agora, o que eu quero de vocês é a colaboração plena para todo mundo estar focado nisso, para a gente fazer e continuar e dar continuidade nas coisas que vêm pela frente. Tá? Então eu vou pedir a máxima colaboração de vocês, interação total, eu vou fazendo aqui devagar, vocês vão fazendo aí também. Podem até, não sei se fica melhor para vocês, acompanharem pelo Educatron o que eu estou fazendo e replicar na máquina de vocês, em vez de ficar trocando de tela para me ver na máquina de vocês e também tentar fazer, vai ser pior. Venham fazendo conforme eu estou fazendo. Você quer que divida a tela? Eu não sei se vai ficar bom, porque daí vai ficar meio apertado, né? Eu posso tentar, né? A gente pode tentar aqui ver qual é a melhor forma de fazer, mas de qualquer forma, acompanhem comigo. Se tem dificuldade, manda no chat, porque daí devagarzinho a gente vai fazendo e põe todos vocês, sabe, equiparados, todos vocês prontos para poder trabalhar de verdade. Isso que eu estou mostrando é uma plataforma de trabalho real, sabe? Não é uma coisa... Ah, beleza, entendi. A Maria, então, sugeriu para vocês dividirem a tela em dois, né? Fazer a divisão da tela para ficar mais fácil para vocês acompanharem a aula num lado. E, se não me engano, também, o Meet agora ele está com a opção de fazer PIP, que é aquela telinha menorzinha que fica flutuante, que você consegue botar em qualquer lugar da tela enquanto está trabalhando com outro. Então, de repente, também ajuda, né? Então, assim, o que eu estou mostrando para vocês é o real, né? É o real. Então, assim, o que vocês estão vendo não é algo que é educacional, que vocês estão vendo aqui enquanto vocês estão dentro da escola e quando cair no mercado é algo totalmente diferente, aí vocês vão ficar se batendo porque não sabem o que fazer. Não, eu estou inserido no mercado e eu estou trazendo o mercado, como o mercado de trabalho está funcionando, como a área de tecnologia está funcionando diretamente para vocês, tá? Então, muitas das coisas que tem na teoria das aulas, eu estou tirando isso, porque não é a realidade do mercado, e eu estou trazendo exatamente como o mercado está trabalhando. Então, assim, eu tenho um esforço do meu lado, que é para poder deixar vocês da melhor forma possível, tá? Então, agora, eu preciso de contrapartida o esforço de vocês, para vocês acompanharem e a gente zerar essa plataforma. Beleza? Então, posso contar com todo mundo? Vamos fazer uma aula top hoje. Vamos botar todo mundo rodando para a gente realmente fazer um negócio decente e vocês, assim, quando caírem no mercado, vocês não vão ter o choque, porque vocês já sabem como trabalhar, já tem ideia. Ah, professor, a gente está usando o Ivan aqui. Top, está usando o Ivan. Ah, você vai usar a AWS? É a mesma coisa. Você vai entrar na AWS, gerar conta, fazer todo o processo, criar uma instância para rodar o banco de dados e os mesmos processos que você vai ter de comunicação, de trabalho, é a mesma coisa. Pode mudar o quê? Hoje, o que mudaria para vocês é só o cloud que vocês estão rodando. Pode ser a AWS, pode ser o Azure da Microsoft, pode ser o GCP, o Google, né? A gente chama de GCP, pode ser qualquer um desses, tá? Mas o formato é o mesmo, a coisa é a mesma. Ah, detalhe, pessoal, depois eu vou tentar postar um material para vocês, que é meio complexo, mas a gente pode tentar fazer.
em que vocês conseguem criar uma conta na Oracle, no cloud da Oracle. A Oracle também tem cloud. E ele é um always free, isso é, ele é grátis para toda a vida. Vocês podem ter até 4 máquinas lá, 4 máquinas Linux rodando lá dentro, pelo que dá, né? Eles dão no máximo 4 vCPUs com 24 GB de memória e mais ou menos 200 GB de espaço. Então você com isso consegue construir 4 máquinas que vocês podem subir servidores Linux e criar um ambiente de vocês. Depois eu vou tentar postar isso aí para vocês fazerem esse processo. A única coisa que vai precisar de um cartão de crédito, né, que geralmente as clouds elas pedem um cartão de crédito. São raras as que não pedem, como a Ivan não pede, por isso que eu escolhi ela, mas a maioria pede. Mas esse cartão de crédito, se você sempre rodar no Always Free, no Tier Free deles, você nunca vai ter cobrança, tá? E é para sempre. Então é uma conta que você pode criar e subir seus projetos, seus ensaios, fazer todo o teu ambiente lá. Beleza, testou, aprovou, aí você põe no mercado, aí você faz com cobrança para o teu cliente e assim por diante. Beleza, gente? Então vamos começar. Vamos lá para a minha tela, Ricardo, por favor. Primeira coisa, então, a gente tem que criar uma conta na Ivan. Alguém não tem conta lá? Começamos por aí. Alguém não tem a conta aqui na Ivan? Tá. Maria não tem, Miriam não tem, perfeito. Então vamos começar daí. Se tem uma pessoa que não tem, a gente começa por aí. Deixa eu ver, eu acredito que eu tenho um e-mail que não tenha conta lá, mas vamos fazer o processo. Eu vou sair aqui, vou dar o logout na minha conta, nessa conta aqui. Vocês podem acessar o mesmo endereço, console.ivan.io, né? Ele vai acessar essa tela aí. Todo mundo do Tânia, na verdade, não tem. Ah, ninguém tem, perfeito. Então vamos lá. Olha lá, a Miriane Schneider. Eu tenho um grande amigo meu que tem esse sobrenome. Um casal amigo meu, nossa, gosto muito deles. Pessoas maravilhosas. Vai saber se não é parente, né? Bora lá então, gente. Vocês vão acessar essa tela com certeza não vai ter nada aqui, vai estar desse jeito, né? Primeira coisa, todo mundo está lá? Agora eu vou precisar de interação. Se a Tânia puder também ficar atenta aí, me responder no chat, porque daí, de repente, ela respondendo, todo mundo dá um positivo para ela aí rápido. Eu não estou, professor, dá um grito aí para ela, daí ela põe no chat aqui, espera, né? E a gente vai, para tornar bem dinâmico isso e a gente conseguir fazer tudo isso funcionar. Hoje vocês vão ser inseridos no mundo do cloud, então. Bora lá. Todo mundo aqui, vocês vão lá em Sign Up, aqui embaixo. Espera aí, deixa eu aumentar aqui. Aqui. Vocês vão aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, Sign Up. Clica nele. Ele vai te trazer para uma telinha. Como você quer conectar? Nesse caso, a gente pode conectar com o @escola. Então vocês já estão logados, obviamente, no @escola. Vocês vão clicar aqui, ó, Sign Up with Google. E aí você vai escolher qual a conta que você vai conectar. Tranquilo? Todo mundo de boa aí? Podemos seguir? Vocês vão escolher o @escola, tá? Mesmo que vocês estejam conectados na conta particular de vocês, escolham o @escola, porque às vezes o @escola, por ser um e-mail institucional e ligado à educação, depois vocês conseguem converter esse e-mail num monte de facilidades e um monte de plus que as contas oferecem, tá? Normalmente, todos os e-mails de estudante, e-mails de professores, que são ligados a instituições que são regulamentadas, quando você loga ou cria contas em muitos serviços, você ganha a conta educacional. E a conta educacional, normalmente, na maioria dos locais, você tem acesso completo às ferramentas. E isso faz muita diferença, porque você já cai para dentro de uma ferramenta, tendo acesso completo e podendo conhecer a ferramenta inteira, sabe? Sem ficar, eu não posso clicar aqui, se clicar aqui tem que pagar. Então, bora lá. Vocês vão fazer no @escola. Eu não posso clicar no @escola. Se eu clicar no @escola,
ele já cai dentro da minha conta. Eu quero fazer o processo com vocês. Eu vou tentar essa outra conta aqui, ver se ele não tem, porque eu me lembro que eu tinha feito e tinha cancelado. Mas vamos ver, né? Então ele está pedindo aqui, ele vai cair para a segunda tela, pedindo lá, ó, vai fazer serviço no Ivan, vai fazer login no Ivan com essa conta aqui. A minha, como eu já falei, estou usando um Gmail aqui que eu tenho, mas vocês vão usar o @escola. Clica lá em sim. E não sei se para vocês entrou para outra conta, mas para mim ele não quis entrar não. Vamos ver aqui se eu consigo trocar isso aqui. Porque eu já tinha usado essa conta e eu não sei se essa conta aí, quando eu eliminei ela para poder ter ela livre e não tá travada no Ivan, se ele não gerou algum bloqueio, alguma coisa para mim, porque depois eu não testei mais. Não, não gerou. Possivelmente vocês caíram nessa tela aqui e... Tá todo mundo nessa tela? É isso aí? Beleza, beleza. Aí você tem 3 formas de trabalhar com o Ivan. Para que serve isso? Na verdade, eu acho que é até uma questão de propaganda, né? Se você diz que é para trabalho ou para negócio, obviamente ele vai tentar te abordar para poder aumentar o fluxo que você está trabalhando lá dentro, né? Se colocar como exploração ou aprendizado, ele também pode te devolver algumas coisas, ou como projetos pessoais. Nesse caso, vocês vão colocar como exploração e aprendizado. Deixa eu ver aqui qual a opção melhor aqui que a gente tem para vocês aqui. Bom, aqui, selecionaram lá em exploração e aprendizado, qual é o seu objetivo primário ou sua necessidade. Coloca aqui, ó, fundamentos de banco de dados. Database Fundamentals. Todo mundo comigo? Aí ele pergunta aqui, ó, qual é a sua função? Aí você pode colocar ali developer, desenvolvedor. Não tem necessidade muito de qual a função que você está rodando. Então aqui ficou Exploring and Learning, Database Fundamentals e Developer. Dá o Next. Aí ele vai pedir qual é o seu país. Se de vocês não está selecionado, vocês selecionam Brasil. O nome do projeto. O nome do projeto, vamos deixar o nome de todo mundo igual para facilitar. Eu acredito que não tenha problema, porque o nome do projeto deve estar dentro do nome da conta. Então, sendo igual, não tem problema. Como vocês estão no 3º ano de banco de dados, vamos colocar lá 3º ano, 3A, tracinho, banco de dados. Acho que só isso tá bom. Fica bem claro, né, a disciplina que é, e vocês conseguem entender de forma rápida. O nome do projeto vai ser esse. Faz todo mundo igual, para ficar mais fácil, às vezes, da gente poder conversar depois, caso tenha alguma coisa aí dentro que a gente precisa trabalhar. Perfeito? Aí a gente vai em Create Service. Todo mundo comigo? Clica lá no Create Service. Opa! O nome do projeto tem que ter de 1 até 63 caracteres alfanuméricos. Então o meu problema é que eu comecei com caractere numérico. Então vamos escrever ao contrário. Banco de dados, 3º ano. Vamos inverter. BD 3A. Todo mundo lá? Create Service. Ele não está aceitando números. Ah, é o tracinho. Exatamente. Vamos tirar o tracinho. BD 3A sem tracinho. Bora? Também não foi. Deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia.
alfanumérico para 63. Deixa eu ver aqui, escrever minúsculo. Vamos ver se minúsculo ele vai. Estou fazendo testes agora. Minúsculo. Escrevam minúsculo que passa. Todo mundo faz lá e vai cair nessa outra tela onde eu estou parado. E eu fico aguardando vocês me deem um positivo aí quando todo mundo estiver aí. Engraçado, né? Ele chamar de alfanumérico e não aceitar o maiúsculo. É coisas, né? Detalhes. Todo mundo lá? Falta alguém ainda? Podemos seguir? O meu não vai mesmo. O meu não vai mesmo. Tá, ele não pode ter espaço. Eu coloquei. Quer ver? Eu vou escrever lá no chat como eu coloquei. Tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. O meu ficou escrito assim, ó. Eu escrevi isso aqui, ó. Comecei com tudo em letra minúscula e o tracinho ali entre o banco de dados e o 3. Tentem isso. Vão me dizendo aí se foi ou não. Não sei se tem que ser diferente, justamente, eu nunca criei assim em volume para saber, né? Todo mundo igual. Ou então coloque assim, ó. Coloque dessa forma, deixa eu escrever aqui. Aí a gente mata essa diferença. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Coloque o nome do banco de dados de vocês assim, ó. Coloque como BD 3A tracinho e um nome único de vocês. Por exemplo, Maria. Se tem mais de 2 Marias aí, o meu tá BD 3A, sem tracinho, né? Beleza. Mas coloca essa sigla aí no início para poder ajudar. Coloca lá, se for Maria Helena, coloca M Helena. Se for Maria Clara, coloca M Clara. Se tiver mais de uma Maria Clara, daí coloca MC o nome e o sobrenome, sei lá, Silva, né? Ajeitem aí para que o nome do projeto então seja único. Pelo jeito ele não aceita os projetos com o mesmo nome. E possivelmente nem deve aceitar mesmo, porque quando ele gera essa tela do projeto, ele gera um randômico ali. Ele põe o nome e gera um randômico, então possivelmente o nome dos projetos não pode ser igual. Perfeito. Tudo bem, eu só preciso que vocês tenham os nomes dos projetos bem definidos para vocês saberem o que é. Todo mundo lá? Richard já deu, Maria também, Miriam também, Miriam, não é Miriam, ou é Miriam, não sei. Fábia, Vitor, Isadora, Gustavo, Mariane, Miriam, tá bom. Maria Eduarda foi. Perfeito? Podemos seguir então? Bola para frente, todo mundo na telinha, nessa telinha minha aí. Joia. Aqui a gente está criando o serviço. O que é o serviço? O próprio banco de dados que vai rodar. A gente está usando um SaaS, S-A-A-S, que é Service as a Service. Então eu estou criando um serviço que vai ser disponibilizado como um serviço, um servidor disponibilizado como um serviço. A gente pode interpretar de várias formas isso. Mas o que isso quer dizer? Eu não tenho que me preocupar com máquina, eu não tenho que me preocupar com sistema operacional, eu não tenho que me preocupar com segurança do meu equipamento, eu não tenho que me preocupar com o próprio equipamento, eu não tenho que me preocupar com nada disso. A única minha preocupação é o serviço. E o serviço que a gente vai startar é um serviço de MySQL, o MySQL, né? Como a gente fala em português. Acostumem sempre a falar MySQL, eu já rezei essa missa para vocês, né? Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos startar esse serviço,
A partir do momento que ele subiu, a gente não tem mais necessidade de ficar se preocupando com o equipamento. Como que se eu tivesse esse servidor, por exemplo, dentro da escola ou em qualquer outro lugar, eu teria que sempre estar preocupado se ele fez atualização, se ele não fez. Isso aí não é mais minha função quando eu subo um serviço. Eu me preocupo exclusivamente com o serviço. Além do custo para mim ser mais baixo, que eu não tenho nada de equipamento para me preocupar, também o custo de hora desse serviço rodando geralmente é bem mais baixo do que eu ter que manter esse tipo de coisa. Também porque eu teria que ter uma pessoa que fosse expert em, por exemplo, sistema operacional, em serviços, em servidores, para poder rodar todo esse cara aí. Então a gente não se preocupa com nada disso, é isso que nós estamos fazendo. Então a gente vai aqui, ó, no MySQL. Esse é o cara que a gente vai subir. Perfeito? Clicamos lá. E aqui, ó, muito cuidado, porque aqui começa a ficar um negócio que, se você clicar errado, acaba cobrando. Então, foquem aqui. Primeira coisa, o tier que a gente vai usar é o free. Então, é tier free. Tá? Tier free, tier é como se fosse ele está te dizendo quais os níveis, quais os tipos de serviço que você vai usar. Então, eu tenho o tier free, o tier developer, o tier professional. Nós vamos usar o tier free, que ele vai me dar uma máquina básica, mas é mais do que suficiente para vocês rodarem, sem dúvida nenhuma, e não vai custar nada. Ad eterno. Então essa máquina vai estar rodando lá. A única coisa é que você não pode criar outra máquina nessa conta, outra máquina MySQL lá. Então você só tem direito a uma máquina MySQL nesse lugar. Beleza, todo mundo clicou aqui em Free, vão comigo, não se adiantem para não fazer besteira. Próximo passo, qual o cloud que você vai rodar? E aqui a gente tem, por exemplo, Ásia, Austrália, Europa ou América do Norte. Nós vamos escolher América do Norte, que é o lugar mais próximo que a gente tem e é onde os serviços para nós aqui vão ficar mais rápidos. Perfeito? Vamos descer mais um pouquinho. Se eu tiver muito rápido, dá um grito aí, que daí a gente vai diminuir um pouco o ritmo. O plano, então, já ficou escolhido, é o Free 1 GB, significa que eu tenho uma VM com uma vCPU, com 1 GB de RAM e o storage de 1 GB, tudo 1. Né? Esse aqui é o Free. Aí alguém fala, professor, mas 1 GB de disco é muito pouco. Eu digo, não é. 1 GB de disco não é pouco. Tá? Para rodar banco não é pouco. Ele é... Ó, dá para rodar realmente em mercado, dependendo do banco que você for fazer, com 1 GB folgado. Mas folgado mesmo. Professor, 1 GB de RAM. Caramba, a gente tem 8 na minha máquina, tem 16 e a máquina às vezes é lenta. Aqui é diferente, gente. A gente está separando 1 GB para o serviço. 1 GB é mais que suficiente para a gente trabalhar. E uma CPU, professor, minha máquina tem 24 CPUs e eu já acho devagar porque eu não consigo jogar. Eu não consigo jogar Doom 95 nela bem. Vocês nem sabem o que é Doom 95, né? Depois vocês procuram. Gente, isso aqui é mais que suficiente para rodar. Aqui a gente está tratando de uma VM que está num data center. Então parece pouco, mas não é. Uma máquina dessa rodaria hoje, para vocês, com 256 MB de memória. Garanto que até os pendrives que vocês estão usando aí é maior que isso. Tá? Com 256 MB, um banco de dados desse já rodaria tranquilo, tá bom? Então a gente não é uma máquina, pode parecer pequeno, mas não é. Tá? Aí, o nome do serviço. Você veja que ele coloca sempre um código randômico ali, que possivelmente é justamente porque não pode ter o mesmo nome. Então, beleza, deixa o código randômico, para a gente não faz nenhuma diferença. Ele vai rodar o MySQL 8.4. Tá? Aqui embaixo, se você quiser colocar alguma tag é uma etiqueta, é uma forma de você chamar o serviço, alguma coisa assim para identificar quando você quer fazer algum relatório. Beleza, então revisando, Tier Free, Norte América, aqui é o perfil da máquina e o nome que ele vai gerar. Aqui tem um resumo, do lado de cá tem um resumo e
Create Service. Clicaram aqui, ele vai cair nesta tela. E se vocês observarem, aqui no canto, aqui no cantinho da tela, ele está aqui, ó, Building. Isso é, a máquina está sendo construída. Então ele está gerando uma imagem dessa máquina e vai startar a máquina. Quando essa máquina estiver pronta, a gente vai ter acesso a essa máquina. Por enquanto, a gente não tem acesso à máquina, mas nós já vamos nos adiantar e mesmo sem o acesso, ele já fornece para a gente tudo que é preciso para nós conectarmos a máquina. Está tudo aqui do outro lado da tela, nessa parte aqui, ó. Então a gente já tem os dados para poder conectar com essa máquina. E é isso que nós vamos usar agora para poder criar a conexão. Entenda, você subiu um serviço, esse serviço está lá, está pronto para rodar, mas você não tem acesso para ele porque você não tem terminal para ele. Então você vai acessar através do MySQL Workbench, que agora a gente vai configurar a conexão com ele. O que vai acontecer agora é que eu vou sair dessa conta, porque eu criei essa conta só por essa situação, então na verdade depois eu vou deletar essa conta de volta. Pode falar, Maria. Tá, o que você não entendeu? Escreve aí para nós. Ah, conseguiu. Running. O que já está running já deu certo. O que está running é que a máquina já está em pé rodando. Agora aguardem aí, eu vou precisar que todo mundo nessa partezinha da tela aqui fique running, né? Ah, professor, está demorando um pouco. Se estiver demorando, dá um F5 e verifica se ele já mudou. Às vezes ele pode mudar e está travado aqui, o JavaScript que troca esse carinha aqui, tá? Alguém não chegou nessa parte que a máquina não está building? Isso é, claro, né? Se tiver running não precisa nem responder. Mas está todo mundo em building? Construindo a máquina? Top! Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou sair dessa conta, e vou logar na minha outra conta, que é a conta real que eu estou usando, que vai ser a @escola. E vocês estão lá, naquela tela em que tem as conexões. A tela das conexões que vocês vão ter é uma tela semelhante a essa aqui. Obviamente aqui são as minhas credenciais de conexão. A gente vai trabalhar agora como jogar isso aqui para dentro do Workbench para a gente poder realmente entrar no banco de dados. E aí sim, a gente ter um canal para poder trabalhar com o banco de dados. Perfeito? Enquanto ele está construindo a base, vocês estão com essa telinha aqui, abram o MySQL Workbench, que é esse cara aqui, ó. Abram ele. Ele possivelmente vai cair numa tela que vai estar assim para vocês. Eu fico esperando agora vocês chegarem nessa tela aí, vocês me dão o ok que está todo mundo aí. Beleza, já tem gente que está lá, Rodolfo está lá. O que aconteceu? Agora você vai no MySQL Workbench, nesse carinha aqui, ó. Não sei se vocês estão com Linux ou com Windows, mas de qualquer forma o ícone é igual. Vocês vão procurar um ícone igual esse aqui, ó. Igual esse aqui. Vocês podem digitar lá na pesquisa lá do sistema operacional Workbench, W-O-R-K, já vai aparecer. Isso, aplicativo do SQL.
Tem que ter. Todo mundo falou que tinha. Maria Eduarda é do Tânia? Isso, pesquisa. Bom dia. Se conseguir instalar, manda bala. Você baixa ele lá no site do MySQL, mysql.com, ou procura no Google MySQL Downloads, ou MySQL Workbench Downloads. Ele já vai te jogar direto no endereço que faz o download desse cara. Todo mundo lá na telinha, então? Nessa telinha aqui? Deixa eu voltar aqui. Essa é a tela que, quando você abre, ele abre nessa tela aqui. Perfeito? Podemos seguir? Já está dando os positivos ali, então acredito que vamos seguir, então. Olhando essa tela, bom, eu não vou entrar em detalhes de tudo que esse cara faz agora, porque, na verdade, o nosso objetivo agora é realmente vocês conectarem e fazerem funcionar para vocês. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nessa tela, se vocês olharem aqui na parte de baixo dela, ó, bem aqui embaixo, vocês vão ver que tem um MySQL Connections aqui, ó, tá? E vocês vão clicar no símbolozinho de mais aqui. Quando vocês clicarem no símbolo de mais, ele vai abrir essa tela aqui para vocês, ó. Deixa eu diminuir de novo. Ele vai abrir essa telinha, que é a tela que a gente vai colocar as credenciais para poder conectar com esse banco. Agora prestem muita atenção para não fazer nada errado, porque às vezes esse cara aqui dá uma zicada, ele pode dar uns problemas. Então façam exatamente como eu vou fazer para evitar qualquer tipo de coisa. Todo mundo aqui? Todo mundo achou onde clicar, onde adicionar? Tem alguém que está perdido e não conseguiu chegar lá? Se tiver alguém que não chegou lá, dá um negativo aí na tela. Como eu falei, né? Hoje a aula vai ser bacana, né? Colaboração de todo mundo, o negócio anda. Então nessa tela você tem todos os dados da conexão que você vai utilizar para poder conectar ao servidor que você acabou de subir. Primeira coisa, connection name. Você vai pôr um nome lá, o nome da tua conexão. Só que vocês têm que ver uma coisa, às vezes esse computador de vocês, ele é usado por outras turmas para outras coisas. Pode ser que as pessoas venham e apaguem. Não tem problema, apagou. Você vai trabalhar no Workbench, viu que tua conexão não está lá? Você vai lá e cria de volta. A única coisa que vocês têm que ter ciência... Fala, Pedro. Não é MySQL Connections, é MySQL Workbench. É MySQL Workbench, é esse aplicativo aqui, ó. Isso, é um golfinho. Clica nele, ele vai entrar numa tela, nessa tela aqui. Aí você vem aqui embaixo, tem um sinalzinho de mais aqui em MySQL Connections. Desce a tela, que às vezes não está aparecendo, tá? Desce ela. Aí pode ser, dependendo do tamanho da tela que você tem, pode ser que isso aqui esteja escondido. Então você desce um pouquinho que ele vai aparecer. Beleza? Aí clica aqui e ele vai aparecer aqui essa telinha. O nome da conexão, então, conforme eu estava falando, pode ser que as pessoas venham aqui e apagam, porque, sabe, né? O espírito destrutivo do adolescente, né? Viu que tem uma coisa lá construída, a ideia é ir lá e destruir, né? Mas vocês têm que entender que isso aqui, ó, se precisar fazer, é rápido reconstruir a conexão. O que eu vou falar com vocês é o seguinte, aí vai depender de como vocês querem trabalhar, se vocês querem deixar a senha de vocês gravada ou não.
No caso de vocês, eu não deixaria. Porque se alguém clicar na conexão que está com a senha gravada, eles vão ter acesso ao banco de dados de vocês, que vai ser o trabalho de vocês e tudo mais. Então não deixem a senha gravada. Eu vou mostrar como se faz, mas vocês não façam. Entenderam? Ficou claro isso, né? Então beleza. Vamos seguir adiante lá. Então aqui, no nome da conexão, você coloca um nome que você... O Note é só... Nossa, até saímos do colégio. Sério? Tá nesse nível aí? Que eu quero ir para aí, então. Nossa, cada aluno tem o seu. É quem tem computador próprio igual a gente... Como é que é? E quem tem computador próprio igual a gente do Tânia? Vocês têm um computador que é só para vocês? Caraca, o negócio tá evoluindo, hein? Oh! É louco, mano. Que isso? É. Aí sim, hein? Na minha época não era assim. Top. Então vai lá. Gente, se vocês têm um computador que é só teu, tem um usuário que é só teu, você abre o seu usuário, configura no seu usuário, mas ninguém tem acesso a ele, então vocês podem gravar. Eu vou explicar como grava e como não grava, como não deixa gravado. Daí vocês tomam a atitude conforme o ambiente de vocês. Tem escola que é comunitário, então é legal não deixar gravado, você coloca a senha no momento que vai trabalhar, depois ele perde a senha, ele não vai ficar com a senha, próxima conexão ele vai pedir a senha de volta. Beleza? Mas o negócio está evoluindo, hein? Os caras têm um computador próprio, ó, não dá inveja, não? Dá, né? Então lá, nome da conexão. Aí vocês podem pôr o nome que vocês quiserem, né? Aula de banco de dados, sei lá, põe o nome que vocês quiserem. Eu vou chamar aqui de qualquer coisa, aqui, blá, 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 blá. Pronto, eu chamei de qualquer coisa, isso aqui eu vou apagar mesmo porque não é ela que eu vou usar. A segunda informação que ele pede aqui, ó, é o tipo de conexão. Ele está pedindo standard TCP/IP. Tem vários tipos de conexão, mas a gente vai usar a standard mesmo, que é a conexão direta TCP/IP ponto a ponto. Então é a comunicação daqui com comunicação com o servidor. Agora começam as informações que vêm do Ivan, lá, que está lá na nossa telinha. Então, primeira coisa, o hostname. Qual o nome da máquina que eu vou conectar? Então vocês vão lá na tela do Ivan, vocês vão ter aqui, ó, host. Tá vendo aqui host? Tem esse nome gigante aqui. Você vai lá no cantinho da tela aqui, ó, tem um copiar. Então não copie com o mouse, porque às vezes vocês copiam um espaço em branco, né? Copiam um símbolo que pode ter aqui do lado ou no meio disso aqui tudo. Então não usem. Vem aqui no cantinho e clipe clipe, eu li clipboard, ali falei clipe. E cliquem aqui no Copy to Clipboard. Tá? Então vocês pegaram aqui o campo host, tá? Da tela do Ivan. Volta lá, vou dar um Alt Tab, peraí, cadê eu? Aqui, vou dar um Alt Tab, venho aqui no host e Ctrl V. Colei aquele nome lá, aquele palavrão gigantesco lá. Perfeito? Mesmo processo para a porta. Você volta lá na tela do Ivan, ele está aqui, ó, porta, vai lá no cantinho, clica aqui, volta aqui e cola a porta lá. Onde? Onde o que, Maria? O que exatamente você quer saber? Escreve aí. O host aqui, ó, tá vendo host name? Eu vou diminuir aqui para você ver a minha tela inteira, para ver o que eu estou fazendo. Vocês estão nessa tela, aqui no campo hostname, que está escrito, se não me engano, 127.0.0.1. Você vai lá na tela do Ivan, do teu servidor. A telinha que ele deixou para vocês, ele já deixou essa tela aqui com esses dados. Se você não tem esses dados, você clica em Quick Connection, aqui ó. Connection Information, perdão. Connection Information. E ele vai te dar as conexões do teu Ivan. Professor, beleza, Richard, ajuda ela lá. Mas eu não achei essa tela.
Beleza. Se você está perdido e não sabe onde está essa tela, você pode clicar aqui, ó. Por exemplo, nos teus projetos, que vai ter o nome lá que você criou, ele vai carregar essa tela e aqui está o banco que você criou, que agora ele pode já estar em running, ele não vai estar mais building pelo tempo. Você clica aqui em cima do nome dele, ele já aparece aqui várias informações do projeto e uma delas é a Connection Information. Clicou nela, você vai ter os dados de conexão aqui, ó, que é isso aqui que você usa para poder colar lá, tirar esses dados daqui, colar lá no MySQL, lá no Workbench para poder trabalhar. Posso seguir? Achou? Boa, bora. Então, beleza. Colamos o hostname, colamos a porta, usuário, username agora. Eu vou fazer menorzinho aqui, mas eu estou falando o que é, vocês vão seguindo. Username, vocês voltam lá aqui, ó, user. Clica também aqui para copiar, volta lá e Ctrl V aqui. Beleza? Colocamos os 3 dados de conexão. O endereço DNS, que é o hostname, colocamos a porta e colocamos o username. Calmo? Eu tô calminho. Eu sou calminho, sou um cara bem tranquilo. Diga lá, qual é o BO? Fala que eu te escuto. A partir de onde, Miriam? Eu explico, mas a partir de onde você quer? Tá, vamos pegar lá do começo. Vamos acompanhar lá comigo do começo. Vocês vão estar nessa tela no Workbench, vocês clicaram aqui no maisinho, clicou no maisinho que está aqui na parte de baixo, né? Ele vai abrir essa telinha aqui. Nessa telinha você coloca o nome da conexão, escreve alguma coisa lá que te facilite a saber que conexão é essa, é uma conexão do Ivan, por exemplo, você pode colocar lá, MySQL do Ivan, por exemplo, tá? Só para vocês terem noção. Ah, professor, mas precisa do nome? Precisa, porque depois vocês podem ter muitos projetos, cada projeto ligado num banco, cada banco ligado num data center diferente. Então é legal vocês saberem colocar esses nomes de forma organizada, para isso aí realmente ficar bom para vocês. Dá até para separar por pastas, tá? Mas isso eu não vou explicar agora, porque é um pouco mais chatinho de fazer, mas dá para fazer sim. Beleza, botou o nome, você vai botar o hostname. Hostname vai estar escrito 127.001 aqui, .0.0.1. De onde você pega o hostname? Da tela de connections do Ivan, Connection Information. Você pega de lá e você está aqui, ó, host. É esse cara que você vai pegar. Como que você pega? Não copia selecionando e dando Ctrl C, que às vezes vai algum caractere invisível aqui, daí não conecta. Copia daqui, ó. Do cantinho ali ele tem lá, copy to clipboard. Clicou, aí ele vai dizer lá, copiado. Você volta aqui e coloca dentro do hostname. Dá um Ctrl V, ele vai colar. Ah, estão cortando o mato lá, tá ruim. Então, copiamos o host, port e user, né? Exatamente. A gente vai fazer a mesma coisa para a porta e a mesma coisa para o usuário, tá? Aqui chama username, lá é user. Lá é host, aqui é hostname. Lá é port, aqui também é port. Vocês vão copiar esses 3 dados para cá. Todo mundo aqui, me dá o positivo aí se todo mundo chegou aqui. Top. Alguém perdido, não sabe nem o nome? Rafael, deu ruim, Rafael? O que aconteceu? Sim, sim, sim.
Usernames são todos iguais, tá? São bancos separados, então é uma estrutura, é um esquema totalmente separado. Cada esquema tem seu usuário. Como isso é uma máquina que é criada, possivelmente ele já tem uma imagem disso pronto, absolutamente pronto e zerado, a única coisa que eles fazem é replicar essa máquina padrão e trocar o nome dela, entendeu? Por isso que a gente tem que colocar aqueles nomes antes dele criar a máquina, porque daí quando ele sobe com esses nomes e possivelmente essa máquina, possivelmente não, é uma máquina padrão que já é criada e já está pronta, tem uma imagem que a gente chama de snapshot. Ele pega esse snapshot e sobe uma máquina é como se fosse um espelho dessa outra, só que a snapshot está parada, é um arquivo, e ele sobe essa máquina e faz ela rodar. Quando ele roda, aí tudo vem igual. Então, para todo mundo, é o mesmo nome, né? Que é o AVN admin. Todo usuário todas as máquinas vai ter esse mesmo usuário, mas as máquinas são diferentes. Não adianta você tentar acessar a máquina de fulano com esse usuário, porque o hash da senha é outro, não vai funcionar, tá? E aí agora vem a parte da senha. Quem pode salvar a senha vai fazer o seguinte. Tem esse botão aqui, ó, Store in Vault, né? Então é guarde no cofre. Você vai clicar aqui, ele vai abrir essa janelinha. Isso é, repetindo, apenas para quem pode salvar a senha. Tem a máquina própria, só dele, ninguém usa, ou tem um usuário próprio dentro da máquina que ninguém acessa, só ele acessa. Aí vocês podem fazer isso. Então, clica lá em Store in Vault, ele vai abrir essa telinha, você volta lá no Ivan, tá aqui, ó, Password, vem aqui no cantinho, clica aqui para copiar a senha, volta aqui e cola. A senha é grande mesmo, tá? Dá um OK. Perfeito? Para quem pode salvar, é assim. Para quem não pode salvar, porque está usando uma máquina que é comum, né, que várias pessoas podem utilizar e tem acesso às coisas que você está fazendo, você simplesmente não vai usar isso, tá? Você simplesmente não vai usar. Só isso. E vai dar um Test Connection. Quem salvou, clica lá no Test Connection, ó, ele vai dar esse warning, você dá Continue e Successfully. Então, conectou, ele conseguiu com sucesso fazer a conexão com o MySQL. Beleza? Todo mundo chegou aqui? O teu deu falha? Então alguma coisa você copiou errado. Alguma coisa você copiou errado. Refaça toda a parte de conexão, copia lá de novo, copia pelo botãozinho que eu falei, não copia selecionando, dando Ctrl C e Ctrl V, que pode dar ruim, tá? Copia, faz lá de novo aquela parte que vai dar certo. Não tem por que dar erro. A gente pode até revisar. Consegue colocar qual foi a falha que teve aí? Se conseguirem escrever um trechinho aí do problema que deu a falha, veja qual é a parte principal aí da mensagem que ele devolve e a gente já descobre o que está pegando. Default. Espera aí, o que você está falando? Ah, default esquema? O default esquema é isso que você está perguntando? O default esquema eu deixei zerado, não coloquei nenhum. Depois você pode colocar o banco que você vai criar, tá? Já vai vir essa máquina com um banco de dados próprio lá também, né? Que já vem no espelho dela.
e ele sempre vai entrar nesse cara até você colocar o teu aí. Então, como a gente não criou, pode deixar em branco, depois você vem, altera e coloca o teu banco de dados aí, daí ele passa a entrar e já entrar direto no teu banco. Tá? Vamos revisar então, porque para algumas pessoas não deu. Tá? Vamos revisar. Então, para quem deu certo, beleza. Vocês já podem dar um OK nessa tela. Tá faltando letra ali, ó. AVDmin não. Se é exatamente isso que você escreveu, é AVN admin. Então, como eu falei, não copia da tela, não escreve, copia lá do cantinho. Lá, clicando lá no Copy to Clipboard e daí cola. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos fazer de volta. Essas pessoas que deram erro, agora eu preciso saber, tem alguns, né? Vocês colocaram para gravar no Vault a senha, isso é, AVN admin, isso aí. Se foi colocado no Vault, você pode ter não copiado direito a senha e pode dar erro. Não tenta copiar os asteriscos lá que não vai funcionar não. Tem que ser daquele jeito que eu falei. A gente vai repetir o processo. Quem deu certo, aguarda, dá um OK, ele vai gerar uma etiqueta dessa aqui embaixo, ó. Para quem deu certo, ele vai gerar uma etiqueta dessa, aguarda, que agora a gente vai ver os que não deram, tá? Então vamos lá, vamos de novo. Aqui, o nome, coloca qualquer coisa, só para organizar para vocês. O hostname, vamos fazer um por um. Vamos fazer um por um. O hostname, aqui na linha host, copia aqui, volta lá e cola. A porta, fundamental, está aqui, copia aqui do lado, volta lá e cola. O usuário copia aqui no cantinho, volta lá e cola. Para quem vai gravar no Vault, clica Store in Vault, ele vai abrir essa telinha aqui dizendo que ele vai conectar o serviço do MySQL naquele endereço todo que você colocou naquela porta, com o usuário AVN admin. Então veja se está escrito isso mesmo. Claro que esse endereço aqui que está no meu é diferente do que está no de vocês. Tá? Veja se é isso que está escrito. Aí volta lá, vai lá na senha, password, nessa linha aqui, e copia. Copiou, volta lá e cola no Vault. Dá um OK e faz o teste connection de volta. Vê se ele vem. O hostname está dando erro. Faz o seguinte, então. Maria, que falou que o hostname está dando erro. Cola para mim, Maria. Vai lá, pega o hostname teu e cola para mim aí no chat. Eu vou fazer um teste aqui e ver se esse cara tá respondendo. Cola ele para mim no chat aí. Espera aí, Richard, só um pouquinho. Vamos resolver uma de cada vez. Deixa eu pegar ali da Maria primeiro. Cadê? Aqui. Estou pegando aqui. E estou jogando aqui, ó. Estou vendo se essa máquina está respondendo a gente. Ó, a máquina está em pé. Então a tua máquina está rodando. A gente, na teoria, tem conexão com ela. Eu estou tendo conexão com ela aqui. Então não é problema de hostname, tá? Se é isso aí que você falou que é problema de hostname, não é. Porque agora eu tô chegando nela.
Me mandaram uma outra máquina ali, eu vou testar de volta, ó. Opa, deixa eu pegar só a máquina aqui. Ctrl C. Vou testar aqui, ver se essa máquina está rodando, se ela está respondendo. Também está respondendo. Então, os hostnames estão certos. Se estivessem errado, eles não estariam respondendo aqui. Perfeito? Estão respondendo com uma velocidade até razoavelmente boa. Vamos lá então de novo. Aqui. Vamos ver aqui o que pode estar de problema. Pode ser, né? Vai saber. Uma coisa que pode acontecer, e aí pode dar erro, vamos fazer isso. Todo mundo faz isso para resolver. Quem ainda está nessa tela aqui, que está dando problema, volta aqui no Ivan, pega aqui, ó, Database Name, nome do banco de dados, que está esse nome aqui, ó. Clica aqui e copia. Às vezes, você tem que mandar o nome do banco de dados. Às vezes acontece isso. Você não manda, dá erro, depois você manda, ele passa. E cola aqui embaixo, ó, Default Schema. Cola aqui embaixo. E testa de novo, ver se vai. Ele tem que vir uma telinha aqui dizendo esse warning, você dá um continue, tem que vir para a tela de sucesso. Às vezes ele rateia porque não colocou o nome. O Richard não deu. Algumas das outras pessoas que estavam com problema passou. Maria não. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Agora, o que nós vamos fazer? Richard, eu vou ter que fazer um por um para a gente poder avaliar o que está pegando aí com vocês, tá? Richard, compartilha a tua tela então para nós. Todo mundo que, né, já fez, que passou de primeira, é interessante vocês acompanharem porque vocês podem sofrer esse problema depois. Aí pelo menos vocês estão vendo qual é o meu procedimento de teste, estão vendo como é que a gente faz para poder botar no ar de novo, né? Ou para poder conectar. Richard, compartilha a tua tela. Perfeito. Vai lá no Ivan para mim. O teu tá dando erro de SSL. Volta lá. Beleza, dá um ok aí. Dá um ok. Tá, deixa eu só ver uma coisa. Porta, usuário, senha, TCP/IP, new connection. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que está errada aqui. Clica ali para mim, tá vendo ali que tem Parameters, do lado tem SSL. Clica ali, eu quero ver como é que tá. Clica nesse If Available. Coloca No. Volta lá e testa de novo. Lost Connection. Tá, dá um ok e tenta de novo. Tenta de novo. Ele demora mesmo. Se você clicou e ele não está vindo nada, segura um tempinho que às vezes ele demora. Lost Connection. Você não está conseguindo chegar no servidor. Você vai fazer o seguinte, ó. Você está num Windows, né? Então faz o seguinte. Volta lá no Ivan, pega o host da máquina, clica lá no copiar o nome do host da máquina, isso aí. Agora, vai ali no pesquisar do Windows e digita CMD. Isso, CMD, isso. Dá um Enter aí, ele já vai abrir a janelinha. Digita ping, espaço, e dá, eu acho que um Ctrl V vai funcionar aí, vê se cola. Se não colar, colou, beleza, dá um Enter agora.
Ó, pessoal, vocês acompanharam então que eu tinha testado 2 servidores e os 2 servidores funcionaram. Você veja que o dele, a gente está sem conexão. Então o teu problema, Richard, é que a gente não está conseguindo conexão com o servidor. Isso é, a rede entre a escola e o Ivan, lá que está o teu servidor, não está rodando. Vocês conseguem perceber então que além da gente aprender a fazer um negócio, a gente também está crescendo em conhecimento porque a gente está fazendo testes para poder ver o que está pegando. Agora, volta lá no Ivan. Isso. Dá um F5 nessa tela para mim. Ele está running. Clica de novo no nome dele, no nome do host, no hostname da máquina. Isso. Perfeito. Volta lá no CMD, a telinha está ali embaixo. Faz o mesmo comando agora colando esse nome que veio. Só para a gente ver se não tinha nada errado. É só um teste mesmo, tá? Dá um Enter aí. Então, o que está acontecendo? Você não está conseguindo chegar na máquina. Algo está acontecendo que não chega aí. Isso pode ser um firewall na tua máquina aí do Windows, pode ser alguma coisa de comunicação da tua máquina com esse servidor que não está indo. Faz o seguinte, Richard, lá no chat da nossa aula, tem outros servidores que o pessoal colou lá. Acho que a Maria tinha colado. Pega um desses, pega um desses, faz o mesmo teste, para a gente ver. Se ele não pingar, significa que a tua máquina não está chegando lá. Problema na tua máquina, porque olha, eu vou fazer na minha agora. Pode colocar aqui para mim, coloca a minha tela agora grande lá. Ó, eu estou pegando, se não me engano, foi o último que você pegou, acho que foi esse aqui, se eu não estou enganado. Ó. Eu estou chegando na máquina e eu vou pegar o outro também. Ó. Eu estou chegando nos outros 2. Então, Richard, o que a gente está vendo, o que a gente viu aqui, é que tem algo, gente, cara, tá muito massa isso, porque vocês estão vendo a realidade. O que a gente está vendo hoje é que assim, ó, a minha máquina chegou, a máquina da Maria lá chegou, não me lembro agora os nomes certos, mas era a Maria, eu acho que a Miriam, chegou, deu ping, a tua não deu. Então, isso é o trabalho de análise, isso é ser um analista. Você simplesmente não fala, não deu certo, não sei o que está acontecendo. Você vai investigar. Então, e eu estou usando o que eu tenho na minha mão. O que eu tenho na minha mão é a minha conexão com esse banco e a conexão de vocês com esse banco. Acontece que a tua máquina está com alguma coisa que não está permitindo chegar lá. Então, pode ser a sua máquina que está com alguma restrição e pode ser o firewall que está dando restrição à tua máquina por causa de alguma coisa. Então, a gente vai ter que investigar isso. O que eu vou pedir, então, você é de qual escola, Richard? Só me fala aí de qual escola é. Da Tânia, beleza. Então eu vou pedir para a professora Tânia. A Miriam também teve o mesmo problema. Igualzinho, Miriam. Você não consegue pingar, mas pega de outra pessoa. Pinga também ou não? Testou 2, pelo menos? Eu posso colocar a minha máquina aqui para vocês testarem também. Né? Porque a minha eu sei que, eu tenho certeza de que está funcionando. Eu vou colar lá no chat. Opa, peraí, cliquei errado. Vou colar lá no chat a minha máquina. Está colado lá a minha máquina também para vocês darem o ping e ver quem chega e quem não chega. Assim, quem não está conseguindo conexão, tenta pingar as outras máquinas dos outros colegas aí de classe e ver se chega na máquina deles. Chega na deles, não chega na tua, é uma situação. Agora não chega nem na deles, e nem na tua, e nem na minha, tá a minha aí também, então significa que você está tendo uma restrição interna mesmo. Pode ser o teu Windows, ou pode ser o firewall que está bloqueando. E aí agora eu vou ter que pedir para alguém fazer, para o pessoal fazer uma geral na máquina, para ver se tem alguma coisa bloqueando. Uma forma rápida de você fazer isso, para quem está com esse problema, é desabilitar o firewall da máquina.
a máquina vai gritar, vai dar problema. Eu não tenho certeza se vocês conseguem. Se vocês tiverem acesso completo à máquina, vocês vão conseguir. Mas vocês vão lá, digitam Firewall e desliga tudo. Ele vai ter uns 4, 5 lá, coisinhas lá para desligar. No Windows eu não me lembro muito bem como funciona, mas eu acho que é 4 ou 5. Você vai lá, desliga todo o Firewall. Ó, a Mariane falou que na minha máquina também não chega. A Maria Eduarda também falou que não chega. Ó, o Rafael falou não consegui pingar com a sua máquina. Então, legal. Ó, a Nathalie também falou, a minha também não chegou. Aí a Maria falou, que quebra-cabeça? Isso é ser analista. A gente não tem que desesperar e falar, ah, não deu, ah, que porcaria. Não, a gente está investigando para ver o que é. E o mais divertido de tudo isso, que isso aí é o dia a dia. Entendeu? Quando você está trabalhando, ou como DBA, ou como analista, ou como uma pessoa volante da área de TI, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Você simplesmente não pode falar, ah, não chegou, mas não chegou o quê? O que eu peço sempre é, não chegou, quando um dos meus meninos vai fazer a correção para poder entender o que está acontecendo, o que ele tem que fazer é isso, analisar. Então, ó, a gente testou, não deu. Que mensagem está dando? Qual é o problema? Vamos tentar de outro jeito. Vamos tentar assim, vamos tentar assado. Ah, e mais um detalhe. Na máquina do Richard ali que eu percebi, não estou com ela aberta aqui, mas na máquina do Richard, quando ele solicitou a ping e o hostname, a máquina devolveu, olha que interessante, ela devolveu o IP. Richard, pode colocar na tela para nós? Coloca de novo lá na tela, no CMD. Já estou com saudades da minha cama. Que quebra-cabeça difícil. Não é, gente. Mas é isso que é divertido. Sabe, é aí que vocês vão mostrar conhecimento. É aí que vocês vão mostrar que realmente vocês vieram para arregaçar. Porque uma pessoa normal simplesmente fala, não está tendo conexão. Outra pessoa vai dizer, ó, eu consigo conexão com tal máquina, eu não consigo com tal máquina, está acontecendo tal coisa aqui. Não precisa nem escrever nada. Aqui, Richard, agora a gente está todo mundo acompanhando a máquina do Richard. Olha que interessante, lá em cima ele escreveu ping, isso, pode deixar essa tela aí mesmo. Ele escreveu lá na primeira que está aparecendo lá para nós, ele escreveu ping FA, né, MySQL FA 12696 e blá blá blá. Veja que interessante que disparando para o endereço, ele me retornou um IP. Está lá, 138.6846.145. Então significa que o DNS funcionou. O que é o DNS? É o cara que converte o nome, que é aquele nome lá que está escrito grandão, para um IP. Professor, acho difícil nós que usamos máquina do governo conseguirmos desativar o firewall do computador, até porque o governo tem acesso a esses dados do computador. Não, eu entendo, mas eu sei que alguns de vocês já têm acesso master à máquina. Vocês podem alterar a máquina, porque não tem sentido você ser um aluno de desenvolvimento da área de TI e estar lacrado e não poder fazer as coisas na máquina. É isso que a gente está brigando contra. É isso que a gente está fazendo, tentando fazer, né, não acontecer. Então, assim, pode ser que você tenha acesso. Então, é isso que eu quero saber. Se não tiver, se você testar, tentar desabilitar o firewall, fizer o teste, ele passar, é o teu firewall que está ruim da tua máquina. Então, você vai ter que ajustar o teu firewall. Caso contrário, né, aí é coisa realmente lá de cima, daí eu vou ter que descer lá de cima para baixo, né, fazer a cascata descer para poder ver o que está pegando, porque vocês precisam ter o acesso. Então vamos lá, voltando lá na máquina do Richard lá, para vocês entenderem mais uma coisa. Perceba que a primeira, essa aqui, a gente está com duas máquinas aqui que a gente consegue enxergar. Aqui está mais no alto, o IP dela é 138.6846.145, na de baixo, 134.199.214.6. Então a gente percebe, a maior parte das coisas pede a senha do desenvolvedor, a senha do administrador da máquina. Então quem está nesse tipo de máquina realmente não vai conseguir fazer. Mas eu sei que tem escolas que têm laboratórios que são abertos para o pessoal de dev. Então eles conseguem fazer. Mas de qualquer forma, Mariane, o que eu estou explicando para vocês, ela vai servir tendo ou não tendo acesso. A análise que você vai fazer vai funcionar para os dois. Tá? E esse é o papel do analista. Vocês estão se formando para ser analistas. Então esse é o papel. Se vocês nunca agiram dessa forma,
parabéns, bem-vindo à realidade do mundo, é assim que funciona. E um analista é justamente por isso que chama analista, ele vai analisar os problemas e analisar quais são os efeitos e aonde que está barrando. E a gente está fazendo isso agora. Então a gente analisou que numa máquina deu lá IP inicial 138 e na outra máquina deu IP 134. Então significa que o DNS da rede está funcionando e ele está indo até o lugar para fazer a pesquisa, mas ele não está permitindo que a máquina continue com o protocolo TCP/IP. Porque o protocolo do DNS é um pouco diferente, que são camadas diferentes, né? E aqui a gente está usando, por exemplo, ICMP no ping. Então o que está acontecendo aqui é que a gente chega a saber onde é a máquina, a gente tem resposta dessa máquina, mas ele não está respondendo para a gente comunicar com ela. Isso aí também é interessante. Ao meu ver, é um problema de firewall. Algo no firewall está bloqueando. Agora pode ser o firewall Windows ou o firewall geral do @escola, que é o que eu vou ver agora. Eu vou pedir então para vocês que estão com um problema, que não conseguem conectar, colhem no chat para mim agora, colhem para mim os DNS das máquinas de vocês. Quando eu falo DNS, eu estou falando o nome da máquina, ou o hostname, que é aquele nome compridão, esse mesmo. Colhe esse aí para mim, todo mundo que está com problema. Porque o que vai acontecer? Eu vou testar, eu estou numa rede externa, eu não estou rodando pela rede do Estado, eu estou numa rede que é separada do Estado. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente testar fora da rede do Estado e vou ver se funciona. Depois eu dou um jeito de entrar na rede do Estado também e testo novamente para ver se está bloqueando dentro da rede do Estado. Com essa análise, olha como que funciona. Eu fazendo essa análise externa daí, aí eu vou saber se o firewall que está dando pau é o firewall do Estado ou é o firewall da máquina. Porque se eu entrar na rede escola, fizer a pesquisa e ele responder, não é o firewall do Estado que está segurando, é o firewall da máquina. Aí é alguma coisa dentro da máquina de vocês. Agora, se eu entrar na rede escola, fizer a pesquisa e o firewall não permitir eu passar, então aí sim não é a tua máquina, passa a ser o firewall do Estado. Não sou russo não, a minha corzinha. Entenderam? Gente, isso é a realidade. Sabe, apesar da aula ser de banco de dados, mas talvez hoje foi uma das aulas que vocês mais tiveram conhecimento do que é a realidade de um profissional de TI. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona. O que vai acontecer agora, eu vou copiar todos esses nomes que deram ruim. Cadê meu bloco de notas? Vou copiar todos esses nomes que deram ruim e vou depois fazer esses testes nessas outras redes, né, na rede @escola, para a gente ver se passa. Se passar, então é aquilo que eu falei. Passou na minha máquina, problema é na máquina de vocês. Não passou na minha máquina, problema é no firewall da escola. Porque olha, de todo mundo que estava aí, até agora eu tenho 4 máquinas com problema, é isso? Eu vou copiar mais essa aqui. Talvez seja igual a alguma outra que já está lá em cima. Tem mais alguma que não passou, gente? Acho que essa aqui, a 379 eu já coloquei. A 379 eu já coloquei. Vamos testar, Maria. A gente não pode tirar conclusão. E esse é o fato, o analista não tira conclusão. Você tem que ser imparcial. Você tem que procurar onde é o problema. Você não pode julgar onde é o problema. E aí que está o grande erro de todo mundo, sabe? Quando dá uma coisa errada, todo mundo já sai correndo achando que deu. Ah, isso é aquilo outro e blá blá blá. E não é, gente, sabe? Nem o YouTube tinha acesso. Então pode ser o firewall sim. Mas eu vou, de qualquer forma, eu vou fazer os testes para a gente ver exatamente aonde que está o problema. Tá? Deixa eu ver aqui, copiei esse da Fábia, copiei mais esse aqui da Emily. E sim, eu acredito, né? Aí eu estou sendo um pouco parcial, porque ainda não é o momento,
mas eu acredito que realmente seja o firewall da escola, não do Windows. Mas Windows é Windows, né? A gente sabe que o Windows é o Windows, e quando ele resolve dar pau, ele enche o saco mesmo. Beleza? Tem mais alguém? Pessoal, assim, ó, a aula está encerrada nesse momento, tá? Quem deu certo, quer sair, pode sair, não é problema, tá? Quem deu errado, fica aí só para colar para mim os endereços, que eu estou coletando todos os endereços para eu fazer os testes depois desses endereços. Caramba, bloquearam games. Nossa, que triste. Nossa, agora você me deixou depressivo. Beleza, gente? Quem deu ruim, cola os endereços aí, gente. Não sai antes de colar, não. Cola o endereço que eu vou pegar esses endereços e vou testar. E se eu não conseguir pegar a rede, eu vou lá eu paro aí do lado de uma escola que tem o Wi-Fi aberto. Aí, de dentro do carro mesmo, tem uma escola que eu passo aqui pertinho de onde é o estúdio. De dentro do carro mesmo eu conecto a rede escola e faço o teste dali mesmo. Tchau, gente. Quem quiser sair pode saindo. Eu vou aguardar um pouco ainda para poder receber o chat de vocês, que quando sair o chat morre, né? Então a gente perde tudo. Beleza, pessoal? Só mais um segundo, alguém mais quer colar aí? Até, tchau, tchau. A gente tem que encerrar aqui já para preparar o estúdio para a próxima aula. Falou, professor? Falou, até mais. Gente, então vamos encerrar. Deus abençoe. Obrigado pela aula. Foi top a colaboração de vocês. E aí vocês viram como a coisa anda quando a coisa tá colaborativa e a gente aprende muito mais. Beleza? Deus abençoe, gente. Bye, bye. Até a próxima aula.